Fala aí, pessoal do primeiro ano. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico cartesiano. Vamos ver do que se trata. O plano cartesiano é um objeto matemático composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Por isso, eles serem perpendiculares. Esse ponto comum é conhecido como origem, e é nele que é o marco, o número zero, em ambas as retas. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado pelo matemático e filósofo francês René Descartes, esse da imagem aí, e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. A ideia para esse sistema foi desenvolvida em 1637, em duas obras de Descartes. Na primeira obra foi o discurso sobre o método, e na segunda parte, nessa obra, ele apresenta a ideia de especificar a posição de um ponto ou objeto numa superfície, usando dois eixos que se interceptam, que é o caso do nosso eixo cartesiano. E na outra obra, na La Géométrique, onde desenvolve o conceito que tinha se referido na última obra. Então, é algo bem antigo e que a gente usa bastante, tá bom? Um sistema de referência consiste em um ponto de origem, direção e sentido. Então, vejam, nesse nosso caso, nosso ponto de origem é o ponto zero. A partir dele, a gente consegue fazer o que precisa ser feito. O sistema de coordenadas cartesianas é o mais próximo do mundo real. Ele nos permite observar as formas de maneira mais aproximada possível ao nosso modo de ver o universo. Então, vejam, a gente tem, para esse caso, o nosso eixo cartesiano. Então, as retas numéricas, abscissas e ordenadas. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. As duas retas que dão origem ao plano cartesiano precisam ser retas numéricas. Então, eu preciso ter números ligados a elas, pois essa é a condição que tornará possível encontrar localizações de pontos quaisquer nesse plano. Essa localização é a base fundamental de muitos conhecimentos comuns no cotidiano, como distância entre dois pontos, por exemplo. Uma reta numérica é uma reta comum em que foi estabelecida uma correspondência com os números reais. Então, a gente viu anteriormente sobre a reta numérica, agora eu tenho ela, só que interligada uma com a outra, o x com o y. Deste modo, cada ponto dessa reta está ligado a um único número real. E é esse fato que permite qualquer localização. Um número real qualquer terá apenas uma localização em toda a extensão infinita dessa reta. Vamos ver como funciona isso melhor. Então, como eu falei, o plano cartesiano é formado por duas dessas retas, Uma responsável pela coordenada horizontal, que na verdade é o x aqui, outra correspondente ao vertical, que é o y. É comum usar as letras x para a primeira e y para a segunda. Então aqui seria o x e aqui seria o y. É comum a gente usar isso. E aí os nomes que a gente dá para essas retas, a reta x a gente chama de abscissa e a reta y a gente chama de ordenada, tá bom? Agora, cada ponto que a gente tem dentro dessa reta, desse plano cartesiano, ele vai ser chamado de par ordenado, porque ele vai ter duas informações, uma correspondente ao x, que é a abscissa, e uma correspondente ao y, que é a ordenada. Sempre nessa ordem, primeiro o x e depois o y, delimitado por um par de parênteses, que vai fazer a ideia de abertura e fechamento desse intervalo. Então vejam, eu tenho lá uma correspondência no x, uma correspondência no y. O encontro dessas duas correspondências vai me dar essa coordenada x e y, ok?
Aí vamos pensar nesses pares ordenados e como a gente vai localizá-las no plano. Um par ordenado é formado, como eu falei anteriormente, por dois números reais, que representam uma coordenada. Então, não necessariamente precisa ser número inteiro, tá? Pode ser número quebrado, pode ser uma raiz, pode ser qualquer coisa do tipo. A ordem escolhida é a seguinte: primeiro vem o valor da coordenada x e depois da coordenada y, que foi o que eu tinha falado inicialmente, que são colocados entre parênteses para representar uma localização. Então, vamos ver essa imagem aqui, ó. Nesse primeiro caso, eu tenho o ponto 2, que tem a coordenada x igual a 2, 2 e 3, na verdade. Eu tenho a coordenada x valendo 2 e a coordenada y valendo 3. Se eu der um outro ponto qualquer, eu posso fazer essa localização também. Então, ó, nesse caso, o ponto B, ele vai ter a localização 3 para x e menos 3 para y. Observem que isso parte sempre, ó, do meu ponto de origem, o zerinho aqui, ó. E a partir dele eu consigo ter a parte positiva, positiva, negativa e negativa, tá bom? Essas linhas que a gente usou para encontrar os pontos, a gente chama de linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias são linhas auxiliares para a construção do gráfico. Então elas não podem ser contínuas, elas têm que ser tracejadas como apresentam aí no gráfico, tá bom? E aí, vamos pensar nesses pares ordenados, nessas localizações, com mais alguns casos. Então, ó, eu tenho os pontos A, B, C e D. O A tem as coordenadas 3 e 4. O B, 2 e menos 3. O C, menos 2 e 3. O D, menos 5 e menos 2. Como que isso vai funcionar? Então, tá aqui, ó. A gente tem o ponto A, então 3 e 4. O ponto B, 2 e menos 3, então 2 para x, menos 3 para y. O C, menos 2 para x e 3 para y. E o D, menos 5 para x e menos 2 para y. Tá bom? Então, eles estão localizados aí no nosso plano. Lembrando, sempre que eu precisar localizar um ponto dentro do meu plano cartesiano, eu preciso ter as informações x e y, pelo menos duas, tá bom? Agora, a partir daí, por ser formado, né, por duas retas numéricas, existem algumas particularidades nesse plano, né? Então tem ponto mais à direita, possui coordenada x maior e assim por diante. E aí, cada pedaço desse plano a gente chama de quadrante. Então vejam, a gente tem 4 quadrantes dentro desse plano cartesiano. E ele segue o sentido anti-horário. Então, ele segue nesse sentido aqui, tá? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante. E aí eu começo de novo, tá? Esses quadrantes, eles são simétricos. Então, se eu pegar aqui no y e dividir ao meio, eu vou ter correspondência do 0 para o menos 1 e do 0 para o 1 positivo. A mesma coisa aqui com o x. Para cima, 1, 2, 4, 3 e 4. Embaixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, uma coisa importantíssima. Na hora de montar o seu plano cartesiano no caderno, papel quadriculado, em qualquer lugar que seja, você precisa manter uma escala para montar esse plano. Ou você vai fazer tudo de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3. Isso não quer dizer que a mesma escala que você utilizar no x precisa ser a do y, tá? Então, se eu montei a do x de 1 em 1, eu posso montar a do y de 2 em 2. O que você não pode fazer é usar o mesmo espaço para falar valores diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, 1, aí o mesmo espaço eu vou dizer que aqui é 3, mesmo espaço eu vou dizer que aqui é 15. Não pode, você tem que seguir um padrão para montar esse seu gráfico, tá ok? E aí, pensando nesses quadrantes aí no plano cartesiano, a gente tem o seguinte: o primeiro quadrante, ele vai ter os números dos dois eixos sempre será positivo. Então, tanto x quanto y vai ser positivo. No segundo quadrante, eu vou ter o valor do x negativo e o do y positivo. No terceiro quadrante, eu vou ter os dois negativos.
E no quarto quadrante eu vou ter o x positivo e o y negativo. Ok? Então vamos ver um exemplo sobre isso. Marque os pontos A, B, C e D no plano cartesiano. Então vamos ver como que isso ficaria montado no plano cartesiano. Ponto A, ó, 2 para x, 3 para y. Ponto B, menos 2 para x, 5 para y. Ponto C, menos 3 para x, menos 2 para y. E o ponto D, 1 para x e menos 4 para y. Segundo exemplo. Em um ponto Q, com as coordenadas A e B, do plano cartesiano, a abscissa é menor que a ordenada. Assim, em que quadrante esse ponto não pode estar? Então vejam, do enunciado a gente tem que o valor da abscissa é menor que o da ordenada. Ou seja, a gente tem que o A é menor que o B. O único quadrante em que o ponto Q não pode estar, que é o que ele está pedindo, é no quarto quadrante. Por quê? No quarto quadrante, o valor da abscissa é sempre maior que o valor da ordenada. Então, porque um é positivo e o outro vai ser negativo. Tá ok? Vamos para um exemplo de aplicação, para quem for fazer o vestibular daqui a um tempo, né? Então, ó, nesse exemplo, está falando de uma família que resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas são representadas na figura. Daqui a pouquinho eu mostro a figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções verticais e horizontais. Desconsidere a largura das ruas. Então vamos ver como que vai estar essa rua. Então a rua é essa aqui, ó. Rua A, B, C, D, E e F, e as ruas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizada na rua 6 com a rua E. Então, o trabalho da mãe está aqui. O consultório do pai, na rua 2 com a rua E. Então, está aqui. E a escola das crianças, na rua 4, com a rua do A. Então, está lá em cima. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deve estar localizado no encontro das ruas. Então, vejam, vamos pensar nisso. Como os locais de trabalho da mãe e do pai se localizam na rua E, o imóvel deverá ser localizado na rua 4, que é o ponto, que é a rua média, nesse caso. Então, ela vai ter que estar aqui, ó. Por quê? Do trabalho da mãe para o trabalho do pai, você vai andar apenas um quarteirão, até chegar nesse aqui. Agora vamos pensar na filha. A distância do consultório até a escola é de 6 quarteirões. Logo, o imóvel deve estar situado a 3 quarteirões de cada um. Então, com isso, ele vai estar exatamente aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3 quarteirões do pai, 1, 2, 3 quarteirões da mãe e 1, 2, 3 quarteirões da filha. Então, era a alternativa C. A casa tem que estar localizada no quarteirão 4 e D. Observem como essa questão do gráfico é um exercício que está usando o gráfico cartesiano, só que ele não está explicitamente montado um gráfico cartesiano, porque ele está falando de localização. Se ele está falando de localização, vai sim ser relacionado ao gráfico cartesiano. Em suma, o plano cartesiano é uma ótima alternativa para realizar a localização, né, de diferentes pontos. E aqui vai alguns exemplos do que a gente consegue ver isso. Então, no planeta Terra, no globo, se a gente for dividir, a gente está dividido em várias linhas. Cada uma delas, cada pedaço do planeta está numa localização. O GPS que a gente utiliza, né, os mapas. Vejam vocês também, para quem é de informática,
um Excel. O Excel é um plano cartesiano, um tipo de plano cartesiano, porque ele trabalha com localização. Para quem é do curso de logística, encontrar um produto num armazém ou num supermercado, isso tudo é forma de... Eu estou usando a ideia do plano cartesiano, porque você vai estar localizado em algum lugar, né, com uma coordenada e com uma abscissa. O joguinho de batalha naval também é um outro caso, onde a gente pode utilizar o plano cartesiano. A localização de livros em uma biblioteca também, né? Eu tenho onde está em qual linha, qual coluna. Não sei se vocês já repararam no supermercado, aparece em cima, em alguns supermercados, a letra e o número. Aquilo é uma forma de localização, para as pessoas que estão trabalhando ali conseguirem se localizar dentro do supermercado. Localização de túmulos em cemitérios também é a partir de quadras, né? A configuração do elevador para subir num prédio também é feita a partir de um plano cartesiano, tá? Então ele está muito mais presente do que a gente imagina. Não é porque eu não o vejo que ele não está presente, ele não está associando a algo que a gente conheça, tá bom? Vou falar sobre o produto cartesiano, que é um processo que a gente vai utilizar dentro do plano cartesiano, tá ok? Eu agradeço imensamente você que ficou disponível comigo até aqui e a gente espero eu, tenhamos tirado as dúvidas de vocês, tá? Neste pequeno momento. Antes de mais nada, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.